Fala pessoal, Rian aqui e nesse vídeo a gente vai iniciar mais uma playlist aqui no canal Data Review. Essa playlist é sobre Command Line e Bash Script, mais especificamente Command Line do Linux. E a gente vai entender por que esse é um tópico extremamente importante. Aliás, todos os outros tópicos são muito importantes porque a gente basicamente trata dos conhecimentos fundamentais para a ciência de dados, para a inteligência artificial, mas saber operar o Linux, saber programar em Bash é muito importante e te aproxima, na verdade, das habilidades que as companhias profissionais requerem dos seus profissionais que trabalham com dados. A partir do momento que você sabe trabalhar com uma máquina Linux, você verdadeiramente vai fazer o seu movimento para profissionalização e a gente vai ver o porquê disso, a gente vai ver qual é a razão da importância. Então, como nas outras séries, nesse primeiro vídeo a gente vai fazer uma motivação. Então vamos começar aqui, né? Primeiro a gente precisa entender o que é o Linux, né? O Linux é um sistema operacional e ele é um sistema de código aberto, ou seja, ele é um tipo de sistema operacional. A gente vai conversar um pouco sobre o que é sistema operacional, porque não faz sentido para mim a gente conversar sobre linha de comando, command line, conversar sobre bash script e não ter uma noção de sistema operacional. Então, se você já tem essa noção, se você já é da área da computação, você pode passar, né, como eu oriento nos outros vídeos, assiste o vídeo de forma acelerada, eventualmente pode parar onde você tiver dúvida, mas se você não é da área da computação, tudo isso é muito novo para você, eu recomendo. A gente vai fazer um apanhado geral sobre o que é o sistema operacional para poder entender. Então o Linux é isso, ele é um sistema operacional, por enquanto a gente vai ficar com essa definição e nos vídeos futuros a gente vai fazer uma definição um pouco mais específica. O que é o Command Line, ou a linha de comando, ou mais especificamente a interface da linha de comando, que é chamado de CLI. É um conjunto de ferramentas que te possibilitam interagir com algum tipo de programa. Diversos programas têm o seu CLI, ou CLI, que é a interface, ali o conjunto de ferramentas que você vai utilizar para se comunicar com ele e determinar algum comportamento que você precisa. O sistema operacional, ou mais especificamente o Linux, ele não é diferente, ele tem um CLI, ele tem um Command Line e é sobre esse assunto que a gente vai tratar nessa playlist. Então o Linux CLI é basicamente a linha de comando, ou seja, a interface que a gente conversa com o Linux. O que é o Shell? Então a gente está fazendo algumas definições preliminares para a gente conseguir entender a importância do tópico que vai ser tratado nessa playlist. Preste atenção nessas definições, porque a gente vai utilizar esses nomes de uma maneira um pouco mais rápida. E se você tiver dúvida, você pode voltar nesse vídeo e assistir novamente, assistir com calma. Então, o que é o Shell? O Shell é uma parte do sistema operacional e é uma parte do sistema operacional especial. Ele é um programa específico que a gente interage com o sistema operacional. Então, a gente viu que o CLI é a interface, ou seja, aquele conjunto de ferramentas que a gente vai conseguir conversar com o Linux. O Shell é a parte do sistema operacional. E o nome Shell, ele não é à toa, né? O Shell, a casca, ele determina exatamente a sua função. Ele é um envoltório para o núcleo do sistema operacional. O sistema operacional ele tem uma arquitetura. A rigor, cada sistema operacional tem a sua própria arquitetura. E a gente dá o nome para essa parte do sistema operacional que fica por fora do núcleo principal desse sistema operacional de Shell. E a gente interage com o Shell para poder interagir com o núcleo. Muito bem. E o que é o Bash? O Bash é um tipo de Shell, ou seja, é um tipo de componente específico para interagir com o núcleo de sistema operacional. Só que ele é específico. Ele é o Shell do Linux. Então, o Bash, ou Born Again Shell, é um tipo de Shell para o Linux. Então, a gente vai falar muito sobre o que é o Bash. O script. Um script é basicamente um algoritmo, é uma outra definição que a gente pode dar para algoritmo. Então ele é um conjunto de instruções sequenciais, de forma sequencial, que orienta o computador a realizar algum tipo de tarefa. Esse script ele pode estar escrito em qualquer linguagem, mas a gente pode escrever também esse script do tipo Bash, ou seja, atendendo às especificações do Bash, ou seja, do Shell do Linux. Perceba que essas definições vão se encontrando. Então a gente viu o que é o CLI e a gente viu o que é o Bash Script. E é exatamente esses dois temas que a gente vai tratar. E por que é importante a gente saber Bash Script e CLI, ou linha de comando para Linux? Bom, muitas ferramentas, na verdade a gente pode dizer que praticamente todas as ferramentas de ciência de dados e machine learning
de larga escala, profissionais, em níveis profissionais, todos eles são executados em servidores Linux, sejam eles dispostos em serviços de nuvem, né, ou eles dispostos nas próprias máquinas da empresa, né, que a gente chama de on-premises. Então perceba, você que é um cientista de dados, você que é um engenheiro de inteligência artificial, um engenheiro de machine learning, você obrigatoriamente, a nível profissional, vai acabar esbarrando com um servidor Linux, com uma máquina Linux. E, portanto, você vai precisar saber interagir com esse sistema Linux, porque o sistema Linux nem sempre vai estar disponível com uma interface gráfica como a que você está acostumado no caso do macOS ou no caso do Windows. Você vai ver lá uma tela preta, uma linha de comando, e é muito importante que você saiba lidar com esse sistema. Então você vai precisar desse conhecimento para saber configurá-lo, saber gerenciar, monitorar esse ambiente. E perceba que isso se enquadra na realidade de um cientista de dados, de um engenheiro de machine learning, de um engenheiro de dados principalmente. Em ambientes de servidor, a interface gráfica ela não vai estar disponível, como a gente comentou. Então, você vai precisar interagir com a linha de comando. Então, a linha de comando é a única interface que você vai conseguir interagir com uma máquina na qual você precisa obter alguma base de dados, obter algum algoritmo, ou então fazer um deploy de um algoritmo de machine learning, fazer um deploy de um algoritmo de inteligência artificial. A única forma de conversar com essa máquina é a linha de comando Linux. Além disso, além da linha de comando, o Bash Script ele tem uma utilidade que vai para além disso. O Bash Script ele te permite automatizar tarefas que estão relacionadas à utilização desses servidores. Então, como a gente disse, né, tanto a obtenção de uma base de dados, quanto uma atualização da base de dados, um deploy de um modelo de inteligência artificial, um deploy de um algoritmo de machine learning, você não só consegue utilizar com o Bash Script, como você consegue automatizar essas tarefas. E isso é o que há de mais moderno em todos os campos da computação, seja a área de análise de dados, seja a área de inteligência artificial. Em todas essas áreas, você tem a lógica do desenvolvimento continuado e do deploy continuado. E para que isso seja implementado, você precisa ter acesso a ferramentas e conhecimentos de automatização. E a linha de comando e o Bash Script permitem a você ter acesso a isso. Então, ao integrar esse conhecimento, tanto do machine learning, tanto da ciência de dados, com o conhecimento de linha de comando e Bash Script, você passa a ter a capacidade de gerenciar e instalar pacotes, modelos, bases de dados, aplicar transformações em ambientes que podem ser utilizados em produção, que podem ser utilizados em larga escala, em operações de empresas realmente profissionais. Então esses são alguns dos motivos que eu sugiro que você acompanhe essa playlist. Se você não está inscrito, sugiro que você se inscreva, assim como as outras playlists do canal. O conhecimento que a gente vai adquirir aqui, ele se interconecta com as outras playlists, então sugiro que acompanhe as outras playlists também, e é por isso que se inscrevendo facilita isso. E nessa playlist eu pretendo, como nas outras playlists, trazer tanto o conhecimento teórico quanto o conhecimento prático. A gente vai fazer na prática, a gente vai demonstrar o conhecimento fundamental, os erros fundamentais que você não necessariamente precisa cometer. Eu vou cortar o caminho para você, cortar o caminho dos erros para você aprender essa ferramenta que é muito importante. Então, para esse vídeo foi isso. Se gostou, peço que curta, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo.